Então vamos dar início à correção da nossa atividade da página 183 e 184. Questão 31, que no caso nós não fizemos em sala de aula, mas eu vou corrigir a atividade toda, certo? Ela fala o seguinte: no caderno, associe as frações do quadro à esquerda às inversas do quadro à direita, formando duplas de criança e ver quem sobrou. Então aqui a gente tem Luciana igual a 3 quartos. Então se a gente vai procurar o inverso, né, do valor de Luciana, se tem 3 quartos, a gente vai procurar 4 terços. Então assim nós vamos fazer o seguinte, vou marcar aqui com cores, né, e vocês associam aí os nomes, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar aqui a cor vermelha, vamos marcar aqui a Luciana. A Luciana, que é 3 quartos, nós vamos associar ela a Thalita, né? Então a parceira de Luciana é a Thalita, que é 4 terços. Vamos associar aqui o Alexandre, que é um meio, né? É um meio. Nós vamos associar aqui a Nicole. Ah, mas a Nicole só tem só o 2, mas lembra lá que em sala de aula a gente já explicou, né? Que quando a gente tem só um número inteiro, assim, né? Um número natural, o número inteiro, a gente vai identificar o seguinte, que o denominador desse 2 aqui seria o 1, ó. Então é como se fosse um meio e aqui 2 sobre 1, né? Então a gente vai associar o Alexandre com a Nicole. Nós vamos associar a Gabriela, que é 7 onzeavos, a Mariana, né? Que o inverso vai ser 11 sétimos. Pronto. Nós vamos associar o Ricardo, que é 5 nonos, ao Pedro, né? Que é 9 quintos. O contrário, né? O inverso. Nós vamos associar ali a Priscila, que é 3, né? Como ela tem o 3 aqui, na hora de inverter, lembra que embaixo tem um 1. Então, esse 1 que fica aqui embaixo, né, na hora do inverso, ele vai para cima. Então, a gente vai associar aqui a Priscila ao Renato, certo? E o Maurício, que é o último aqui, né? Se o Maurício é 5, lembra, né? Como em forma de fração, a gente vai tratar como se tivesse 1 aqui. Então, o inverso aqui vai ser 1 quinto. Então, Maurício a gente vai associar a Patrícia, certo? E quem sobrou? Sobrou a Jussara, né? Não tem ninguém que faça pareia com a Jussara. Então tá aí os pares, né, correspondente a cada um, e a Jussara quem sobrou. Então vamos lá para a questão 2. Então a questão 32, que é a segunda que a gente copiou, no caso essa aqui a gente fez em sala de aula, né, a gente copiou essa atividade, essa questão. Então calcule o quociente da divisão apresentado em cada item, né? Então a gente vai fazer esse cálculo dessa fração 7 quintos divididos por 14 quintos, né? Então, pela explicação que a gente viu, a gente não consegue resolver essa divisão da forma como ela está. Essa divisão, para ela ser resolvida, ela tem que ser transformada em uma multiplicação. Então, o que, que nós vamos fazer lá, de acordo com o que a gente viu? A gente vai repetir o 7 quintos. Vamos trocar esse sinal de dividir por vezes, né? E vamos inverter. Automaticamente, quando a gente troca a divisão por vezes, só relembrando, a gente inverte a segunda fração. Então, o 5 vai para cima e esse 14 aqui vem para o denominador, né? O 5 foi para o numerador e o 14 vem para o denominador. Aqui, pelo que a gente já viu, né? A gente pode usar o cancelamento. Eu posso cancelar, né? Um numerador para um denominador, quando eles são iguais, a gente pode cancelar 5 por 5. Lembra que quando a gente faz esse cancelamento aqui, fica 1, né? É como se eu estivesse simplificando 5 por 5 que dá 1 e 5 por 5 que dá 1. Então, automaticamente, aqui em cima iria sobrar o 7, porque 7 vezes 1 dá 7. E no denominador ficaria o 14, porque 1 vezes 14 daria 14, né? Aqui eu não simplifiquei logo aqui, que lembra que a gente está iniciando o assunto, a gente está vendo por partes, né? Mas quando fica o 7 e o 14, lembra que ainda dá para simplificar. A gente pode simplificar aqui, né? O 7 por 7, que você já poderia ter feito aqui, né? 7 por 7 e o 14 também, que dá por 7. Que aí resolvendo aqui como resultado final, 7 por 7 a gente teria 1. E o 14 por 7 a gente teria 2. Então o resultado final ficaria 1 meio, né? Seria a solução da letra A, o resultado final. Então vamos para a letra B. Então para essa letra B a gente viu o seguinte, como a gente tem aqui, né, um número que está colocado na forma mista, a gente tem que transformar logo ele em fração. Então a gente vai repetir essa primeira fração, que é o 14 terços. Vamos repetir ela aqui. Antes de
trocar, né, ou dividir por vezes, nós vamos transformar logo essa fração mista aqui em uma fração, né, esse número na forma mista é uma fração. Lembra que para poder transformar ele em uma fração, a gente repete o denominador. Esse 2 com o 3 você multiplica, né, para encontrar o numerador, e depois soma com 1 que está lá em cima, né? Então nós vamos fazer assim, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Então essa fração é 7 terços, né? Aí agora sim, a gente pode aplicar a regrazinha que a gente usou para resolver, né? Trocar o dividir por vezes e inverter a segunda fração, né? Então vamos colocar aqui o 14 terço. Vamos trocar o dividir por vezes. E aí o 3, né, vai para o numerador. E o 7, que é o numerador, vem para o denominador. Aí aqui a gente pode fazer o mesmo processo. E a gente pode, como o numerador e o denominador são iguais, aquela situação é como se a gente estivesse dividindo 3 por 3, que ficaria 1 em 1, né? Aí você pode simplificar logo 14 por 7, ou para ficar mais fácil de você entender, né? Aqui sobrou 14, que 14 vezes 1 dá 14. E embaixo sobrou 1 vezes 7, que dá 7. E 14 dividido por 7, né? A gente vai ter como final aqui 2, viu? Que aqui também você já poderia dividir direto, né? 14 por 7, simplificar aqui, né? Por 7 por 7, sobraria o 2 sobre 1, que seria o 2, certo? Então vamos lá para a letra C. Então a letra C, né? Aplicando o que a gente aprendeu, bem simples de resolver. A gente tem o número 5 que a gente vai repetir. Nós vamos trocar esse dividir por vezes. Vamos inverter essa fração, né? É 1 terço, vai ficar o 3 sobre o 1 aqui como denominador. Aí lembra, esse 1 aqui embaixo não tem necessidade de você colocar, né? Só lembrando que o 1 viria para o denominador que não tem necessidade de ser colocado. Na realidade, só iria sobrar aqui o 5 vezes 3, né? E o 5 vezes 3 a gente sabe que vai dar 15, né? Então, finalizando aqui, 5 vezes 3, 15. Então, o resultado da letra C é o 15 aqui, né? Como resultado final, viu? Então, vamos lá para a letra D. Então, a letra D segue o mesmo processo, né? A gente vai, como os números já estão normais, as frações não é em forma mista, a gente vai repetir a primeira fração, que é o 11 quartos. Vamos trocar lá o dividir por vezes. E vamos inverter a segunda, né? O 4 vai para o numerador e o 9 vem aqui para baixo para o denominador, né? Lembrando que quando a gente tem termos iguais no numerador e no denominador, a gente pode simplificar eles aqui, ou seja, como um cancelamento, né? Mas lembra que resta 1. E aqui, para ter como resultado final, né, você vai ter 11 vezes 1, que dá 11, ou seja, no numerador sobrou o 11. E embaixo, 1 vezes 9 dá 9, ou seja, sobrou o 9, né? Então aqui não dá para simplificar. E a gente tem 11 nonos como resultado final aqui da letra D, né? O resultado final, viu? Então vamos lá para a letra E. Então os dois termos da letra E estão na forma mista, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai transformar eles em frações, então vamos repetir o denominador, que aqui vai ser 4, sinalzinho de dividir, né? O denominador do outro termo aqui vai ser o 7, né? E para encontrar o numerador, vocês já sabem a formulazinha, né? Aqui você multiplica e com o termo do numerador aqui você soma. Então 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9. Então aqui a gente vai ter 9 quartos. Aqui você vai fazer, né? 3 vezes 7 é 21, 21 mais 4, 25. Pronto. Aí aqui, para poder resolver, né? Como eu tenho uma divisão, a gente vai ter que transformar numa multiplicação. Então o 9 vem aqui, vai ficar na forma normal, né? O 9 quartos, não vai sofrer nada com ele. Vamos trocar o dividir por vezes e vamos inverter a segunda fração. O 7 vai para o numerador e o 25 vem aqui para o denominador. Aí aqui nós vamos multiplicar, né? 7 vezes 9, que vai dar 63. E embaixo a gente tem 4 vezes 25, que dá 100, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar 63 centésimos mesmo da forma normal, porque não dá para simplificar, né? Nem o 7 nem por 25, nem por 4. O 9 também nem pelo 4, nem pelo 25. Então aqui é só multiplicação direta e o resultado final 63 centésimos, certo? Então vamos para a próxima questão.
Então aqui, né, a questão 33 diz assim: com a venda de marmitas, Roberto conseguiu ganhar R$ 2.000 nesse mês. Com metade desse dinheiro ele comprou alimentos e com um quarto, né, o material escolar da filha Laura. Com o décimo que sobrou, ele comprou uma camisa e o restante guardou na poupança, né? Então vamos aqui, ó. Nessa situação aqui tem a letra A que está na próxima página. Então eu vou ler aqui do lado aqui e a gente vai fazendo a resposta lá, né? Então a letra A diz assim, ó. Ela quer saber o que que o Roberto gastou no caso, né? Ou seja, então lá, quanto o Roberto gastou em alimento aí na letra A, né? Então o que que a gente vai fazer? Se ele conseguiu R$ 2.000 e com a metade, né, desse dinheiro ele comprou alimento, então o que que nós vamos fazer, né? O que é a metade? A metade é um meio. Então um meio, vamos calcular aqui, né? Nós vamos fazer um meio de 2.000. Esse dia aqui, vocês já viram lá no quinto ano que esse dia aí, na hora da gente fazer o cálculo, esse dia aí ele vira multiplicação, né? Então a gente está calculando aqui tipo um meio de 2.000. Então aqui como é uma multiplicaçãozinha simples, né? Então a gente vai fazer aqui um meio vezes o 2.000. A gente sabe que a gente multiplica o número que a gente considera numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, né? Quando não tem nada aqui embaixo, você considera o 1 aqui embaixo, né? A gente já viu isso, que números sem nada aqui é como se fossem o 1. Então aqui, ou você simplifica logo aqui, né, o 2 pelo 2.000, ou você simplesmente resolve, né? 1 vezes 2.000 é 2.000. E embaixo sobrou o 2, né? Que 1 vezes 2 vai dar 2. E você dividindo esses 2.000 por 2, né, então o que ele gastou aí com alimento foi igual a R$ 1.000, né? Então ele tem 1.000 aqui que ele gastou com alimento, viu? É o valor gasto, né? Com alimentação foram essas. Aí você monta lá a resposta certinho, viu? O R, o cifrão, e bota o valor de R$ 1.000 lá certinho, viu? Ele gastou aqui os R$ 1.000 com alimento. Aí vamos ver lá o que que pede a letra B. Então, lendo aqui a letra B, né? A letra B é quanto foi que custou o material escolar de Laura, né? Então, ele gastou um quarto desse 2.000 com o material escolar de Laura, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos calcular um quarto desse 2.000, né? Para poder descobrir quanto foi que custou o material de Laura. Então, vocês já sabem que é da mesma forma. Você tem aqui um quarto de 2.000, onde esse D, a gente já viu lá, né? Que esse D vai virar vezes, esse D vai virar uma multiplicação. Então você monta lá certinho, né? Um quarto vezes 2.000. Que você pode simplificar, se você quiser lá simplificar 4 por 4 e 2.000 por 4, dá, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Ou você simplifica aqui ou divide, né? Lembra que em questão de simplificação, aqui eu seria como denominador 1, então aqui eu posso dividir, ó, 4 por 4, né? E o 2.000 também eu consigo dividir por 4. Ou se você não quiser fazer a divisãozinha, né, de 4 e 4, que é o que eu sempre recomendo vocês fazerem, que fica mais fácil, a gente vê que alguns alunos ainda têm dificuldade. Então aqui seria como se fosse 20 dividido por 4 daria 5, e você iria repetir os dois zeros, né, como você tem aqui, ó, 20 dividido por 4, né, porque vezes 1 dá a mesma coisa, então 20 dividido por 4 é 5. Aí sobrou aqui os dois zeros, ó. Aí você repete aqui na frente, vai ficar o 500, né? E 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes 1 continua 1 aqui embaixo, 1 não tem necessidade de colocar, né? Então ele gastou R$ 500 com material escolar de Laura. Mas lá eu vejo sempre a insistência, se você tiver feito aqui, né? 1 vezes 2.000 e colocado 2.000, e 1 vezes 4 colocado aqui embaixo o denominador 4, não tem problema, você divide, né? Da mesma forma você vai lá, faz a continha, divide o 2.000 por 4, que é só aquilo que eu já falei para vocês ali, né? Que o 20 dividido por 4 vai dar 5 e sobra o 2 zero que dá o 500, né? Fazendo a divisão aqui, ó, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4 é 20, né? Então para 20 aqui você já sabe que vai restar nada, vai restar zero.
Aí o que sobrou aqui? 2 zeros. Baixa eles e acrescenta aqui, né? Então ficaria os R$ 500 lá, viu? Então montando certinho aqui, né? Viu? Lembra que você pode fazer os dois casos, né? Os dois estão errados. Eu sempre peço para vocês simplificarem, mas alguns alunos às vezes têm dificuldade. Vocês podem fazer dessa mesma forma, né? Aí só montem lá o valor certinho, R$ 500, viu? Na resolução lá como resposta final. Pronto. Gastou R$ 500 com material escolar de Laura. Então a letra C pergunta qual o valor da camisa nova de Roberto, né? Então o que que a gente já viu aí, ó? Dos 2.000, né? Que ele tinha no início. Desse 2.000 ele já gastou 1.000 lá, que foi a metade, né? Ele gastou com alimentos. A gente viu que um quarto deu R$ 1.000. E dessa situação daqui, do que sobrou, ele gastou mais 500 aí com o material de Laura, né? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver o que que sobrou. Então aqui, ó, 2.000 menos 1.000 vai ficar 1.000, certo? E desses 1.000 aqui, ele ainda vai tirar os 500 aqui que ele gastou com o material de Laura. Então ele ficou com R$ 500 no final, né? Então 2.000 menos 1.000 fica 1.000. E o 1.000 menos o 500, então no final das contas sobraram R$ 500. E desses R$ 500 ele comprou com um décimo do que sobrou, ou seja, com um décimo desses 500, ele comprou uma camisa, né? Então pronto, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai calcular esse um décimo dos 500. Então você vai colocar lá um décimo. Lembra que aqui eu não vou mais colocar o de, que é o vezes, né? Então um décimo de 500. Viu? Então aqui, né? Como é uma continha simples, você pode simplificar logo aqui cortando um zero por um zero aqui, né? Ó. Você pode cortar um zero do numerador por um zero do denominador, que ficou 50. Aí uma vez 50 é 50. Aqui embaixo sobrou 1, né? Porque a gente cortou o zero. Que vai dar os 50, né? Então essa blusa dele custou R$ 50. Foi um décimo do valor. Aí você monta lá de novo a resposta certinha, R cifrão, né? Bota lá o valor lá, R$ 50, viu? Aí vamos lá para a última letra da questão, né? Para a letra D. Então a pergunta da letra D é quanto o Roberto guardou na poupança, né? Então a gente já diminuiu lá os 2.000 menos o 1.000, que deu 1.000, né? E o 1.000 a gente tirou 500, que sobrou 500. E desses 500, né? Ele comprou lá uma blusa, né? Desses R$ 500 aqui, ele comprou uma blusa que custou R$ 50, né? Então lembra que são todos os gastos que ele teve, que a gente já fez isso aqui, né? Ó, 1.000, desculpa, 1.000 não, né? 2.000, o 2.000, menos o 1.000 que a gente fez ainda agora, menos o 500, né? Que quando a gente fez essa continha aqui, lembra que o que sobrou lá do valor foi 500, né? Sobrou 500. E desses 500 que sobrou, que é justamente o que a gente estava fazendo aqui, ele comprou uma blusa que custou R$ 50. Então, esse 500 menos os 50, então na poupança ele guardou R$ 450, né? O que ele guardou lá na poupança foi esse valor. Aí você monta lá o resultado certinho, né? R cifrão, então ele guardou lá R$ 450. O que sobrou para ele depositar na poupança. Certo? Então aí fechamos a questão 33, né? Então vamos para 34.